80 milhões de brasileiros têm insônia. Algumas pessoas convivem com o problema por anos e chegam a nem se lembrar quando tiveram uma boa noite de sono. Para conversar sobre isso, a gente trouxe aqui a neurologista Lívia Gitaí. Primeiro, precisa fazer uma análise, né, qual é o problema da insônia do paciente, né? Insônia é uma condição tão comum, né, que durante muito tempo se achou que seria normal o indivíduo ter dificuldade para dormir. E não é nada disso, né, Miguel? Então, basta ver um bebê, ele deita, dorme e só acorda para mamar, né? É uma maravilha, né? E a insônia, ela acomete uma boa parte dos brasileiros, não só no Brasil, mas no mundo, e é uma condição potencialmente grave, tá? A insônia, ela se apresenta não só como uma dificuldade para dormir à noite, mas isso traz repercussões diurnas, repercussões potencialmente graves. Desde a fadiga, como alteração de humor, irritabilidade, alteração na performance social, acadêmica, no trabalho, uma maior propensão a erros de trabalho, a acidentes de trânsito. E alguns tipos de insônia, inclusive com tempo reduzido de sono, uma maior morbimortalidade cardiovascular. Então, alguns estudos mostrando que aumenta o risco de hipertensão arterial sistêmica, de diabetes e mesmo uma maior mortalidade. Então, é uma condição extremamente comum e que deve ser valorizada porque é potencialmente grave. É certo dizer que vamos eliminar problemas para você ter uma boa noite de sono? Por exemplo, a cama pode ser um grande problema. Se a cama não é muito mole, é muito dura, não é do gosto de quem está ali. Por exemplo, ar-condicionado, ventilação do quarto. Eliminando esses problemas, aí é que passa para um estudo mais clínico do paciente, né? Perfeitamente. Então, o primeiro cuidado mais elementar com o ambiente de sono, né? Um ambiente que propicia a oportunidade, a circunstância adequada para dormir. É um ambiente silencioso, confortável, limpo, né? Que tem todo propício ao relaxamento e ao sono. Esse é a primeira questão, vamos dizer, o mais elementar. Mas existem os problemas, além dos problemas internos, todos os problemas externos do dia a dia que também podem contribuir. Compromissos, né? Horas de trabalho, cansaço físico. E principalmente os maus hábitos relacionados ao sono que estão... O que, por exemplo? Primeiro, a ausência de atividade física é um mal do mundo moderno, o sedentarismo, né? E vários estudos já mostraram que a atividade física regular ela é um bom elemento para propiciar a qualidade de sono, tá? Um outro mau hábito, levar os problemas para a hora de dormir. Então, havia aqueles conselhos de que antes de dormir, pense no que fez durante o dia, avalie. Isso não é um bom conselho, né? A hora de dormir é a hora de você se desligar desses problemas, realmente próximo a esse horário, já ter hábitos mais relaxantes, não estar pensando em questões de trabalho, não estar preocupado em responder e-mail ou ligado em dispositivos eletrônicos, realmente ter já um momento de relaxamento que propicia a entrada no sono. A modernidade traz principalmente o adolescente, aqueles aparelhos, né? O tablet, o celular, a rede social, e a gente observa que eles têm eu não diria o hábito, nem mania, mas é a questão de costume mesmo, todos os dias deitar com o aparelho no celular ligado. Miguel, você sabe que às vezes até o vício, né? Porque vira um vício mesmo, no sentido de ter sintomas até de abstinência quando não tem acesso ao dispositivo eletrônico. Isso é mais premente entre os adolescentes, de fato, mas tem afetado todas as faixas etárias, né? E a gente tem que tomar consciência, são excelente que nós tenhamos esses dispositivos eletrônicos à nossa disposição, mas que não percamos de vista de que eles estão à nossa disposição. E não que nós estamos à disposição deles, né? Quanto tempo assim de uso para que você tenha um bom sono, ao deitar tenha um bom sono? Você antecipa em quanto tempo esse uso? Isso entra dentro de um contexto não só do dispositivo eletrônico, mas da iluminação de uma forma geral, né? Está muito em voga hoje, está muito famoso o uso da melatonina, né? O hormônio do sono.
E nós esquecemos ou não sabemos de que nosso organismo produz a melatonina, né? A melatonina é um hormônio que propicia o sono e ele é liberado justamente quando cessa a iluminação em ambientes mais escuros. Então, o período da noite já é um momento em que nós precisamos diminuir a iluminação de casa, não estarmos tão expostos a uma iluminação intensiva e que esses dispositivos eletrônicos ele emitem luminosidade, uma luz azul, uma luminosidade branca mesmo, próximo aos olhos, o que afasta o sono. Então, a partir do horário de 7, 8 horas da noite, já seria o momento de nos afastarmos dessa luminosidade e nos engajarmos em atividades mais relaxantes. Por exemplo, é aconselhável ter televisão no quarto? Porque tem muita gente que dorme assistindo televisão, né? A televisão faz parte de um contexto, que é o contexto de utilizar o quarto para atividades que não sejam de sono. Isso cria um condicionamento negativo. O ideal é que a nossa mente associe o quarto ao ambiente em que se dorme. Tá? Então, nada de computador, de estudo. Então, às vezes a pessoa, uma gama grande de pessoas hoje estudam para concurso, estuda no quarto, né? Isso traz toda uma preocupação, uma ativação mental. Então, reserve seu quarto, nada de televisão, de computador, de tablet, nada disso. Quer ver sua televisão, quer estudar, vá para outro ambiente e deixe o quarto como um ambiente realmente de relaxamento, é um ambiente onde você vai realmente para dormir. A obesidade, ela atrapalha o sono? Sim, a obesidade dentro de um contexto... A obesidade ela está muito ligada a um fator de risco importante para uma condição chamada apneia obstrutiva do sono, que também é extremamente frequente. Um estudo recente em São Paulo mostrou praticamente 1/3 da população com apneia obstrutiva do sono, né? E a frequência da apneia aumenta com a obesidade. E a apneia obstrutiva do sono também traz várias repercussões, tanto noturnas, prejudicando o sono da noite, como diurnas também. Tem gente que não tem tempo para nada e ainda estuda à noite. E quando chega em casa, faz a refeição para compensar a refeição do dia. E às vezes esse paciente tem problemas para dormir, o estômago muito cheio, aí vem refluxo. Isso é ocasionado por esse, não diria costume, mas saciar a fome antes de dormir? Perfeitamente. Então, o momento antes de dormir, as horas próximas a dormir, o indicado é que a pessoa não vá dormir com fome, porque isso vai deixar o sono mais superficial, mas também não faça alimentações copiosas. Então, antes de dormir, é o momento de uma refeição mais leve. As refeições mais consistentes, elas têm que ser feitas antes. O café da manhã, o almoço, antes de dormir, uma refeição mais leve. A senhora disse no início da entrevista que é uma noite sem dormir ou um péssimo sono, ela leva a complicações do dia a dia, né? Tanto do poder de concentração, risco no trabalho, acidentes. Isso é comprovado? Isso está no dia a dia, no nosso dia a dia? Sim, são pesquisas no mundo inteiro mostrando esse aumento de risco. O acidente de trânsito, vamos dizer, onde você tem o maior número de pesquisas consistentes mostrando que indivíduos insones ou com apneia obstrutiva do sono têm o maior risco de acidente de trânsito, e também um número grande de pesquisas mostrando a diminuição na capacidade cognitiva, alteração do humor, um aumento de risco muito consistente na prevalência de depressão e de transtorno de ansiedade, e mais recentemente também na questão cardiovascular. Tem gente que pressão alta, diabetes e problemas coronários, o problema de coração, são doenças que trazem a insônia, né? Como é que esses pacientes devem se comportar no seu dia a dia para ter uma boa noite de sono? Um conjunto de medidas, né? Então, atividade física regular, os horários regulares de se alimentar, respeitando o horário da noite, sem alimentações copiosas, evitar substâncias que sejam estimulantes no período da noite. A mais famosa entre todas é a cafeína, né? Que a cafeína é um estimulante, é um potente estimulante da vigília, então com certeza vai atrapalhar em relação ao sono. Proteger o ambiente do quarto em relação a atividades estimulantes, reservar o quarto realmente para dormir.
evitar lidar com problemas próximo ao horário de dormir, se engajar mais em atividades relaxantes. E caso, mesmo usando todos esses hábitos, que são bons hábitos relacionados ao sono, essa dificuldade para dormir persista, procure assistência médica. Tá? Procure assistência médica, procure não usar medicações para dormir sem orientação médica. Esse é um mal moderno e que também está relacionado a maior mortalidade. Procure assistência médica para um diagnóstico mais adequado e um tratamento mais preciso. Esses remédios que são indicados para quem tem insônia, eles podem trazer prejuízos? Sem dúvida, tá? Então, as medicações são configuram um instrumento valioso na medicina atual, mas precisam ser utilizadas com parcimônia e com indicação médica muito precisa. As medicações que são chamadas de medicações para dormir de uma forma geral, incluem uma ampla gama de diferentes tipos de medicação e muitos deles aumentam o risco também de acidentes, de quedas, de déficit de memória, déficit da atenção, de concentração, tem consequências de aumento da mortalidade, então só podem ser utilizadas realmente com indicação médica. Não resolve o problema, ainda traz outros, né? Perfeitamente. Bom, é preciso ter muito equilíbrio mental também para lidar com tudo isso, né? E fugir da rotina do dia a dia, do mundo capitalista, jogos eletrônicos, televisão no quarto, enfim. São tantas as demandas, né? Mas a gente entender que cuidar da própria saúde, ter um estilo de vida um pouco mais saudável é mais importante do que qualquer uma dessas demandas, né? Então, a gente ter o controle sobre a nossa vida, né? Não deixar que uma demanda que seja de televisão, de jogo eletrônico, de financeira, que isso seja mais importante do que a nossa qualidade de vida. É verdade. Agora a gente está falando do cidadão comum que pode chegar em casa à noite e ter uma rotina de descanso. Médicos, policiais, corpo de bombeiros, algumas profissões dessas profissões, o guarda noturno, eles têm a noite como atividade laboral. Isso. E às vezes em regime de escala, 24/36, 48. Essa pessoa tem um metabolismo comprometido e vai ter seu sono comprometido também, né? Sem dúvida. Aí entra na questão do trabalhador em turno. Isso vem sendo bastante estudado e nós ainda não sabemos como lidar realmente com essa questão. Porque nós vivemos numa sociedade de 24/7 em que nós precisamos cada vez mais de indivíduos que fiquem acordados no período noturno. Mas isso vai levar a consequências à saúde, consequências deletérias. Então, como lidar com essa situação, como minimizar esses efeitos deletérios na saúde dessas pessoas é um desafio para a medicina atual. Conversamos com a Lívia Gitaí, ela é neurologista. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Pauta Especial fica por aqui, voltamos no nosso próximo encontro, sempre às 11h30 da manhã, com reprise às 4h30 da tarde. Até lá.